Você sente que precisa daquela pessoa para ficar bem? Ou até mesmo se ela te trata mal ou te trata bem, isso interfere diretamente no seu humor? Você tem medo constante de perder essa pessoa? Saiba que isso pode não ser amor, mas sim dependência emocional. E é sobre isso que eu preciso falar com você hoje, porque às vezes você tem dependência emocional de alguma pessoa e você não percebe. Eu sou Ivana Brito, sou psicanalista pós-graduada em neuropsicologia. Nesse canal eu falo sobre comportamento humano e saúde mental. Mas o que é dependência emocional? A primeira coisa que você precisa é saber o que é. A dependência emocional é um vínculo criado através de necessidades e não através de escolhas. A pessoa confundir intensidade com amor, que são coisas totalmente diferentes. Então a pessoa acha que pelo fato de sempre estar presente, sempre estar ali, isso é amor. E não, isso é intensidade. E como que a dependência ela se forma? Uma das características é a infância com insegurança afetiva. Você teve uma infância no qual não tinha a presença dos seus pais, era uma mãe ausente, um pai ausente, você sente que você tem uma carência emocional? A sua dependência pode estar vindo dali, dessa carência infantil. Ou você viveu num ambiente onde o amor era condicionado, tipo assim, eu te amo se você fizer isso, eu só sinto que eu sou amada quando eu fazia determinada situação. Era um amor condicionado, que você precisava se submeter a algo para poder sentir que era amada, vista, acolhida. Você sente que tem um medo de rejeição? Que você foi muito rejeitada na sua vida? Porque a dependência emocional também vem pela rejeição. Como você sempre foi rejeitada, você tem medo de ser rejeitada novamente. Aí você cria uma ilusão na sua mente, você começa a se tornar dependente emocional de uma pessoa por causa do seu sentimento de rejeição que você vem carregando desde lá de trás. Então, o medo de rejeição faz você criar um vínculo de dependência com a pessoa que está ao seu lado. E o problema é que quando você cria vínculos desse jeito com a pessoa, você acaba se tornando uma pessoa muito vulnerável para outra. Aí é onde ela te humilha, onde ela te trata mal, onde você percebe que não é valorizada e mesmo assim se submete. Por quê? Por medo de perder. Aí você entra naquele processo de achar que você precisa agradar o tempo inteiro para poder se sentir amada, se sentir valorizada. Então você sempre fica naquele comportamento ali de fazer tudo que o outro quer, de nunca dizer não, para você se sentir validada, para você se sentir aceita. Aí você vai perdendo a sua essência, vai perdendo a sua identidade, você já não sabe mais quem é você, quais são seus gostos, porque o seu gosto não é mais o seu, é o da outra pessoa. O seu comportamento já não é natural, é um comportamento totalmente automático, porque o que você faz tem sempre a referência do que o outro vai achar e do que o outro vai querer ou esperar de você. Aí eu te pergunto, é uma vida interessante? É interessante ter uma vida no qual você não consegue ser você mesma, não consegue viver aquilo que você gostaria de viver? É bom não ter uma identidade própria? São perguntas que você precisa se perguntar. Um amor saudável, você tem liberdade, segurança, direito a escolhas e individualidade preservada e respeitada. Já na dependência emocional, só existe necessidades. Você sempre está com necessidade de algo. Ansiedade, medo constante e o sentimento de que você não vive sem o outro. Você sempre precisa do outro. E quais são os impactos emocionais em relação à dependência emocional? Ansiedade constante, baixa autoestima, sempre a sensação de não ser o suficiente. Relacionamentos totalmente desequilibrados, confusos, violentos, agressivos. Sabe, o relacionamento nunca é estável. Culpa, porque você sempre vai se sentir culpada de tudo, porque aconteceu, por causa da briga, por causa da discussão, porque deu errado. E a autocobrança, você vai sempre se cobrar a ser uma pessoa que agrade o outro, que faça bem ao outro. Você sempre vai estar se cobrando para ser uma pessoa que provavelmente não é você. Mas aí, Ivana, o que eu faço para sair desse padrão? Eu identifiquei que eu sou uma pessoa dependente emocional. Abre o parênteses aqui. Quando eu falo dependência emocional, muitas vezes a gente só pensa em marido, em parceiro. Não. Isso tem dependência emocional de mãe para filha, de filha para mãe, tá? Então, fica atenta aí também. Qual que é o caminho que você tem que seguir para sair desse comportamento que tem te matado por dentro? Fortaleça a sua identidade própria. Você precisa saber quem você é. Você tem que parar de viver à sombra do outro. Quem é você, minha amiga? Quem é você? E nesse processo de buscar a sua identidade, você precisa fortalecer a sua autoestima. Pessoas dependentes emocionais não têm autoestima. Você precisa aprender a tolerar a sua própria companhia. Vá tomar um sorvete sozinha, vai dar uma volta no shopping, vai assistir um filme sozinha.
Você precisa gostar da sua presença, da sua companhia. Não tem que ser uma luta, uma dificuldade enorme de você ir dar uma volta em uma loja sozinho, não. Você tem que aprender a contemplar e amar a sua presença. Você precisa desenvolver autonomia emocional. Você tem que ser dona das suas emoções e não colocar suas emoções na mão do outro. O outro determina se você vai ficar triste, se você vai ficar alegre. Não, é você que tem que determinar as suas emoções. O seu emocional, quem tem que controlar, quem tem que conduzir, é você. E por último, você precisa buscar ajuda se você não conseguir fazer todo esse processo sozinha. Busque uma ajuda profissional capacitada para te ajudar nesse processo, para você se libertar. A liberdade é o melhor lugar para se estar. É você ser uma pessoa livre, sem amarras, sem estar presa emocionalmente a ninguém. Amar tem que ser voluntário, servir ao próximo tem que ser voluntário, se dedicar ao outro tem que ser voluntário, nada por dependência. Todo o nosso comportamento, todos os nossos relacionamentos precisam ser voluntários, precisam ser naturais. Entenda uma coisa, você não nasceu para se anular, você nasceu para ser amada. Relacionamento saudável não exige que você se anule, que você perca a sua essência e se perca de si também. Se esse vídeo fez sentido na sua vida e você conhece alguém que precisa ouvir sobre dependência emocional, envie esse vídeo para ela. Eu te convido também a se inscrever se você ainda não é inscrita no canal e curtir o vídeo para poder dar uma forcinha. E comenta aqui para mim se você já viveu um relacionamento de dependência emocional ou ainda vive. Eu quero saber.